Pretendo trazer uma exposição breve da Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, tendo como base o verso principal, que é do tema desse culto, é o verso 21. Vamos ler aí Mateus, a partir do verso 19, vocês me acompanhem nessa leitura, nos diz o seguinte, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, nos diz o seguinte, a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você não são trevas, que tremendas trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está orando. Pai bendito e santo, nós somos gratos ao Senhor pelo rico privilégio que temos de estar reunidos aqui para cultuar e bendizer ao Teu nome. Somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos nessa comunhão, Senhor. Podemos entoar esses louvores, temos a liberdade de sentir o calor e a presença dos nossos amigos, dos nossos irmãos, por podermos sentir a Tua presença, Deus, por poder saber que o Senhor está no nosso meio. Nós Te louvamos pela Tua palavra e tudo quanto ela representa para nós. Nós Te louvamos, Senhor, pelo rico e precioso sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que possibilitou, propiciou e é a razão deste culto, desse momento de adoração e louvor. É a razão da nossa existência. Tudo está unido, centralizado em Cristo, qual é digno de toda honra e de toda glória. Pai Santo, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito, a Tua luz e a Tua graça possa vir sobre nós, nos abrindo as Escrituras e falando aos nossos corações aquilo que os nossos corações precisam ouvir e entender das Tuas verdades. Assim Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. No Evangelho de Mateus, irmãos, a partir do capítulo 5, encontramos as palavras do Senhor Jesus fazendo uma exposição da constituição do reino de Deus, o qual se estende por 3 capítulos. Capítulo 5 é o capítulo 7. Lendo e estudando estes textos, podemos chegar à mesma conclusão que aqueles soldados que foram enviados para apanhar Jesus chegaram. A mesma conclusão. Quando eles voltaram do discurso e viram tudo que Jesus disse, eles se propunham a prendê-lo. Eles iam para prendê-lo, mas quando eles ouviram a sua palavra, olha que o texto não faz alusão aos sinais que ele realizava, mas às suas palavras. Eles retornaram para os seus superiores. Os seus superiores disseram assim: onde está o homem que mandamos prender? A resposta daqueles soldados foi: nunca ninguém falou como aquele homem. Nunca ninguém pregou como aquele homem. Essa é uma das maiores porções do que é chamado Sermão do Monte nas Escrituras. Nele nós temos aqui um compêndio de verdades a respeito do reino de Deus e a respeito da constituição do mesmo. Como deve ser um cristão? Como deve ser um discípulo de Cristo? Ali está prescrito por ele as características de um servo de Deus. Observe bem que o Sermão do Monte não é necessariamente, por assim dizer, um compêndio de mandamentos, faça e não faça. Não é disso que se trata. É uma constatação de como é alguém que serve ao reino de Deus, que vive no reino de Deus e que vive para Deus. É uma constatação. Então, quando você for para as bem-aventuranças, por exemplo, não a transforme em um compêndio de faça ou não faça.
legalista, porque você está distorcendo o seu teor. Mas quando você se debruçar sobre aquilo e meditar sobre as grandezas ali contidas, o seu coração se abra para o fato de que Cristo está dizendo: assim é um discípulo. E isso te leve a inclinar-se a Deus e dizer: Deus, concede a mim graça diária para ser aquele que chora e que clama por justiça, aquele que chora a sua miséria e que louva a Deus pela redenção. Concede-me graça diária para ser aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que tem olhos puros, aquele que é pacificador. Concede-me graça diária para ser compassivo e misericordioso. Faça do Sermão do Monte o que ele é. Porque no Sermão do Monte o Senhor Jesus nos instrui a respeito da vida, mostrando que mais do que feliz é aquele que é, e não aquele que tem. O cerne da felicidade, a sua base, sustentáculo, está em ser alguma coisa no reino de Deus, e não em ter alguma coisa nesse reino. Então, neste sermão, o Senhor nos ensina que a vida dos que servem a Deus, que algo que caracteriza o que serve a Deus, é um não medo, uma coragem de ser capaz de orar a Deus em secreto. Ele não faz de sua vida um espetáculo, de sua piedade um espetáculo para o mundo. Ele não faz isso. Ele vai para o seu quarto, ora a Deus em secreto, e o Deus que está em secreto o responde. Ele não permite que a sua mão esquerda veja a esmola que dá a sua mão direita. Ele tem olhos bons. Ele não se ilude com os encantos da performance profética de alguém. Ele analisa os frutos, porque ele bem sabe que é pelos frutos que se conhece a árvore. Cristo conclui esse Sermão do Monte dizendo que suas palavras são o solo firme do qual o cristão, o discípulo, deve erguer a sua vida. Então é nas palavras de Cristo que nós devemos buscar sustentação. Se nós formos aptos suficientes, não preguiçosos, para ir ao encontro das palavras de Cristo e buscar fazer dela o alicerce da nossa existência, nós, bem como aqueles que buscarão a leniência de construir suas casas nas areias da vida, nas areias da conveniência, nós, como eles, seremos testados pelas tempestades. Como todos, porque as tempestades não têm eleitos. Ela sopra na casa do rico e do pobre, do preto e do branco, do grande e do pequeno. Ela sopra na casa de todos. Mas a distinção se fará no solo onde fora construída a casa daquela existência. Então as palavras de Cristo são o solo firme, da qual nós podemos firmar a casa de nossas vidas e nos manter seguros. Nós vamos sentir o forte vendaval batendo no nosso peito. Nós vamos sentir a terra tremer sobre os nossos pés. Nós vamos estar encharcados com a chuva das tempestades da vida. Mas no final, nós permaneceremos de pé. Amém? Amém. Meus queridos, Jesus, em sua sabedoria, muitas vezes usou coisas simples do nosso cotidiano para que pudéssemos entender bem a sua mensagem. Esse versículo em particular, verso 21, fala sobre o tesouro e a relação entre ele e o nosso coração. Jesus muitas vezes fez esses comparativos. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para pescar. O reino de Deus é semelhante a alguém que buscou plantar um terreno. Então ele buscava sempre usar exemplos práticos. E nesse inteirinho, ele quer nos mostrar algo de profunda relevância.
no momento em que ele pretende tratar sobre os cuidados da vida. Onde ele está, versos anteriores, verso 19, está tratando sobre os anseios dos homens em amealhar tesouros, em reunir tesouros em volta de si. E enquanto ele está falando sobre esses cuidados que cercam a existência humana, ele frisa que o tesouro é importante, porque ele revela aonde está centralizado o nosso coração. Então, é possível que o nosso coração esconda algo terrível que nós abominamos como cristãos. Eu estou me referindo à idolatria. Idolatria não é tão somente adoração de ídolos, mas colocarmos pessoas ou coisas no trono da nossa vida, no lugar que deve ser ocupado somente pelo Senhor. Esse é o perigo. Uma vez eu estava ministrando sobre esse tema em particular, e foi esse ponto em que eu iniciei falando, que geralmente quando se fala de idolatria, a primeira imagem que vem à nossa mente é alguém se prostrando diante de alguma imagem. Essa imagem é muito nítida, muito clara, nós vemos isso em todos os lugares. Geralmente, frequentemente, essa é a primeira imagem. E frequentemente falar de idolatria no meio de cristãos não parece algo que faça parte do nosso cotidiano. Por exemplo, símbolos religiosos na igreja cristã, aqui no Brasil, não existem muito, não existia muito até certo tempo. Isso posto porque, na história do cristianismo, as igrejas evangélicas, igrejas como presbiteriana, congregacionais, logo quando chegaram, tiveram a autorização do Estado para se reunir, mas não tinha autorização para se colocar símbolos religiosos que pudesse confundir as pessoas e as pessoas pensarem que essa denominação é a mesma denominação adotada pelo Estado. Catolicismo, por exemplo, né? Então, não foi autorizado aos cristãos no Brasil, logo no começo. E aí a igreja vai crescendo, vai passando os anos, e a aversão aos símbolos religiosos, símbolos do cristianismo, passa a ser configurada muito mais por uma ignorância quanto ao significado deles. E por que eles não eram usados aqui no princípio, quando as igrejas evangélicas chegaram aqui no Brasil, em solo brasileiro? E aí a ignorância quanto a isso fazia as pessoas pensarem que todo símbolo religioso configura uma espécie de ídolo onde as pessoas vão se prostrar, ou automaticamente precisam se prostrar, ou que demanda algum poder de mudança da realidade. Não se trata de nada disso. De modo que a cruz nunca foi símbolo religioso de outro senão do cristianismo. Desde muito cedo a cruz era usada como símbolo do cristianismo. Aqui no Brasil, infelizmente, por conta de questões culturais, não é muito comum em igrejas cristãs, em igrejas evangélicas. Mas parece que pela necessidade de adotar algum ícone religioso, né, já existem igrejas aí mais judaizantes, você vê aqueles símbolos da antiga aliança, aqueles arca da aliança, né? A questão é que quando falamos de idolatria, frequentemente nós recorremos a essa imagem e nos esquecemos que, como João Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E que você não necessariamente precisa estar prostrado diante de um objeto de metal, de pedra, de argila, do que seja, para se configurar aí uma idolatria. Basta que a sua alma esteja tão profundamente inclinada a uma ideia, a um bem ou a uma pessoa que te leve a priorizar em detrimento de Deus. Então Cristo aponta a idolatria surgindo no âmbito onde deveria ser comum, normal, em anseios naturais, como a preocupação quanto ao vestir, quanto ao calçar ou quanto ao comer, mas dentro desses anseios,
Um coração distanciado de Deus sempre buscará entronizar outra coisa em seu lugar. Aonde Cristo não reina, outra coisa está reinando. É o que Cristo está dizendo. O que controla o seu coração, controlará também os seus desejos, as suas reações, o seu modo de se relacionar com as pessoas, enfim, a sua trajetória de vida. Fica claro, no contexto dessa passagem, que só existe dois tipos de tesouro. O tesouro terreno e o tesouro celestial. Só existem esses dois. Onde o coração do indivíduo se encontrará é que é o ponto. Então, as 3 lições apresentadas por Ted Tripp. A primeira lição é: todos buscam algum tipo de tesouro. Todos buscam algum tipo de tesouro, que é o pressuposto básico de Cristo. Veja aqui comigo alguns versos desse capítulo, por exemplo, o versículo 25, 28, 31 e 32. Verso 25 diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Verso 28. Por que vocês se preocupam com a roupa? Veja como crescem os lírios do campo. Verso 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: como vamos comer? O que vamos beber? Ou com que nos vestiremos? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Veja bem, todos buscam algum tipo de tesouro. Essa é a premissa de Cristo. Todos estão buscando algum tipo de tesouro. Nos versos 19, mais à frente, anteriores, 19, 20, ele diz isso sobre acúmulo de tesouro. Onde você acumula tesouros. Posteriormente, verso 25 em diante, ele começa a falar sobre pessoas que não só estão preocupadas quanto a onde eles estão acumulando tesouro, mas pessoas que estão preocupadas com questões que são legítimas. Mas a preocupação está absorvendo a pessoa. Ela está preocupada quanto à vida, a respeito da comida, do mantimento. Está preocupada com o corpo, com respeito à roupa, à vestimenta e ao calçado. Está preocupado sobre questões legítimas. Mas essas preocupações têm dominado aquela comunidade que cerca Jesus. Alguns já seguem Jesus não por conta da palavra que ele tem, não por conta das verdades que ele está reproduzindo. Não, elas seguem, vede João capítulo 6, por causa do pão que ele multiplicou. Lembra disso? Ele está na praia da Galileia, ele multiplica os pães, cerca de 5.000 homens, que leva a crer que eram 5.000 chefes de família. João não se dedicou a contar jovens, crianças e mulheres. Ele contou servos. Ele diz 5.000 homens, ou seja, 5.000 pais de família. Então, quando você vai fazer as contas aí, você pode saltar aí de 15, 20 a 25.000 pessoas que estavam ali na Galileia cercando Cristo. E como se estava se avizinhando a noite, Jesus notou, se sensibilizou com a multidão e notou a carência delas. Mesmo que cada um aqui, com o seu próprio dinheiro, saia às cidades, à vizinhança, para comprar comida e buscar onde dormir, não haverá estalagem em toda a Galileia e não haverá lugar onde comprar tanta comida para tanta gente. Então Jesus testa os seus discípulos, dizendo: com que se alimentará essa multidão? Os discípulos dizem: Senhor, mas nós estamos olhando aqui, mesmo que alguém tenha 100 denários, 200 denários para a memória. Mesmo que alguém, que a gente possa reunir aqui 200 denários, não seria capaz para alimentar tanta gente. 200 denários. Um denário era um dia de jornada de trabalho. Mesmo que alguém tenha aqui o equivalente a quase um ano de trabalho, o dinheiro guardado, quase um ano de trabalho, obviamente com inflação e tudo mais, a gente não tem mais como somar isso.
A gente não teria como alimentar tanta gente. Aí alguém chegou e disse assim, aqui tem um garoto aqui com 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus pega e multiplica. De modo que quando todo mundo termina de comer, comeram que se fartaram, sobrou ainda 12 cestos cheios. Isso é um milagre. Então as pessoas querem fazer de Cristo rei. Aí Jesus se oculta no meio da multidão, vai para o monte, manda os discípulos atravessarem o mar, rumo a Cafarnaum. Durante a madrugada Jesus os encontra no meio do mar, enfrentando uma forte tempestade, entra no barco, a tempestade se vai e eles chegam no outro dia pela manhã na praia de Cafarnaum. A multidão, que já não tinha visto os discípulos, porque tinham percebido que eles pegaram o barco e que Jesus ficou no monte, em algum lugar escondido, a multidão, já não vendo mais nem os discípulos, nem Jesus, anda a madrugada inteira até chegar do outro lado, na outra costa, onde encontra Jesus. E quando encontra Jesus, diz assim, mas tinha 2 barcos lá, e chegou só um aqui, e o Senhor disse, como foi que você chegou aqui? E Jesus lança em rosto a realidade. Diz assim, em verdade eu vos digo que não me tendes buscado por causa das palavras que eu tenho pregado, mas porque comeram do pão que eu multipliquei e se fartaram. Vocês estão me buscando por causa disso. Então olha a motivação agora de alguns. Então Jesus engrossa o caldo da mensagem e começa a dizer que Ele é o pão de Deus. Eles até dizem assim, que sinais o Senhor vai fazer para que venhamos a crer que Tu és o profeta indicado por Moisés? Porque os nossos pais comeram maná. Eles estão lembrando que Moisés alimentou o povo com maná durante 40 anos. E Jesus, em um dia, alimentou todo o povo com o pão multiplicado. Eles estão comparando os milagres. E eles estão, de fato, certos em comparar. Só que eles estão dizendo assim, nós precisamos de um outro sinal. Porque aquele foi durante 40 anos. Esse é só um sinal. Precisamos de um outro sinal para que creiamos que Tu és o Cristo. E Jesus começa a dizer, os seus pais comeram maná no deserto durante 40 anos, mas eles comeram e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar terá vida eterna. Então, irmãos, naquele texto de João 6, bem como nesse, a realidade se concretiza. Onde pessoas se aproximam de Cristo, mas elas se aproximam de Cristo não por quem Cristo é, mas pelo que Ele pode fazer. E aqui essas pessoas se aproximam de Cristo ansiosas quanto ao que comer, vestir, calçar. Estão ansiosos, estão preocupados até com riquezas. Se aproximando de Cristo com tais preocupações. E Jesus está mostrando que todos ali presentes têm algum tipo de tesouro, onde o seu coração se concentra, se assenta. E por assim dizer, todos ali têm algum ídolo. Ou a maioria dos ali presentes tem algum ídolo. E Jesus está lançando em rosto e mostrando que o Pai Celestial cuida dos seus e mostrando que deve haver em nós percepção tal e sensibilidade tal para não colocarmos nossa confiança nos bens, nas riquezas, nas nossas preocupações, nos nossos cuidados. Nós não podemos nos esquecer de Deus. Então essa é a primeira lição de Cristo. Todos buscam algum tipo de tesouro. Todos nós que estamos aqui buscamos algum tipo de tesouro. Temos algo que rouba o nosso tempo, que rouba nossas noites de sono, as nossas preocupações. Não é ilegítimo buscar algum bem. Não é errado buscar se formar, buscar ter sucesso. Não é errado. Veja bem, é o que o nosso coração é capaz de fazer quando ele não está sendo tomado pela palavra de Deus. Quando ele é capaz de pegar um anseio natural e legítimo e torná-lo em um anseio pecaminoso e cruel. Aí está o problema. A segunda lição que Cristo apresenta é que o seu tesouro controlará o seu coração.
onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro irá controlar o coração. Verso 22 e 23, o que diz? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Veja bem, seu tesouro controlará o seu coração. É bem verdade que esses dois versículos aqui parecem não se encaixar, né? Não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam. Salta do verso 21 e 20. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Corta aí o verso 22 e 23. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não parece que esses dois versículos estão desconexos? Não estão. Eles não estão. A questão é que Jesus explica esse verso lá em Mateus capítulo 20. Quando ele trata daquela parábola onde um senhor de uma seara sai pela madrugada buscando trabalhadores. E de madrugada ele encontra um grupo de homens que estavam na praça esperando emprego, e ele contrata esses homens para trabalhar. Mais tarde, se me falha a memória, em torno de 9 horas, ele encontra um outro grupo, e ainda tem muita coisa na seara para fazer, ele contrata esse outro grupo para trabalhar, e o dia está se estendendo e aquelas pessoas estão trabalhando. Meio-dia, ele vai em busca de um outro grupo, encontra esse grupo, contrata eles para trabalhar na seara. 3 horas da tarde, ele contrata um outro grupo, e aí na 1/10 hora, né? 5 horas da tarde, quer dizer, quando o trabalho já vai encerrar, aí ele contrata mais um grupo para encerrar. E aí no final do dia, ele chega para prestar conta com os trabalhadores. E ele começa pelos primeiros. Né? E quando ele vai pagar, os que chegaram agora, ele paga um certo valor. E é um valor alto, é um valor pelo dia inteiro de jornada de trabalho. Mas quando ele chega para o pessoal que veio 3 horas, e o pessoal que veio meio-dia, o pessoal que veio 9 horas, e o pessoal que veio de madrugada, ele está pagando o mesmo valor. Aí o pessoal que chegou de madrugada diz assim, não, peraí, tem alguma coisa errada na sua forma de pagamento. E como assim tem alguma coisa errada? Eu não estou pagando bem? Ah, estou pagando bem. A questão é que você está pagando a mesma coisa que está pagando para mim, que estou trabalhando desde a madrugada. Você está pagando para esse rapaz que chegou agora. Chegou quando a gente encerrar tudo. Chegou praticamente para fechar aqui as portas da empresa. Você está pagando a mesma coisa. Aí Jesus diz assim lá, o dono da seara diz assim, acaso são maus os teus olhos porque eu sou bom? Está vendo? Onde é que está o problema? O problema é que o indivíduo não consegue enxergar a beleza da vida. Ele sempre enxerga com maus olhos. Ele sempre enxerga de maneira errada. Ele não consegue ver a graça. Ele não consegue ver o favor, ver a bondade. Ele não consegue ver. Ele sempre vê com olhos maus. Então Jesus está dizendo aqui, os olhos são a candeia do corpo. Parece que os olhos revelam algo sobre o indivíduo, sobre o interior do indivíduo. E não só isso. Tão logo revele, os olhos também manifestam influência sobre todo o indivíduo. Ele diz que se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Ou seja, se você for capaz de enxergar a vida com a beleza da graça de Deus, você conseguir enxergar a existência, a providência de Deus em todas as circunstâncias, todo o seu corpo será luz. Veja bem, encaixe isso no restante. Imagine que, ao contrário de estar ansioso sobre a vida a respeito do que haveria de comer, o indivíduo olhasse para os pardais. Toda vida que você ficasse ansioso porque você tem o que comer agora de manhã, mas não tem o que comer à noite. Toda vida que você ficasse ansioso, você parava e dizia assim, meu Deus, eu vou fazer dessa ansiedade um motivo de oração. E à medida que você ora,
você se deixa ouvir o canto dos pardais no quintal. E quando os pardais cantam, eles cantam e se alimentam de alimento que eles não produziram. Eles não trabalharam a noite toda. Eles não foram para a fila do Sim e encontraram um emprego. Não, eles estão lá e têm alimento. Aí você está ali, comendo a comida de manhã, ansioso a respeito da comida da noite, mas veja bem, com seus olhos bons, você consegue enxergar que Deus providenciou, sabendo que hoje você não teria, mas Ele providenciou de hoje de manhã, e está cuidando de você, assim como tem cuidado dos pardais. E se Deus foi capaz de cuidar de você para hoje, Ele será capaz de cuidar de você para mais tarde também. Todo o seu corpo terá luz. Mas quando os olhos são maus, que tamanhas trevas são capazes de destruir ali, naquele corpo. Então, o seu tesouro controlará o seu coração. Quando o indivíduo consegue controlar ou entregar toda a sua alma, todos os seus anseios a algo que não é Deus, e erigir um altar àquilo, aí está a maldição de uma vida inteira. Quando alguém é capaz de substituir a deidade por qualquer divindade menor, por qualquer ídolo fabricado pelo coração perverso, aí está a negritude de um coração distanciado de Deus, afastado de Deus, que não consegue confiar na providência de Deus. O seu tesouro controlará o seu coração. Se você permitir, você será controlado por isso. Já viram alguém? Eu já vi alguém chegar no final do ano e está tão desesperado que não tem roupa nova, não conseguiu alguma coisa. Aí a pessoa diz assim: rapaz, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu já vi gente fazer isso. Não tenho ânimo, as coisas não deram certo. Você já pensou? Eu digo: meu irmão, por causa de uma roupa nova. Porque não tem uma roupa nova. Eu fui para a igreja com uma calça surrada há um tempo atrás. Eu só tinha ela para ir à igreja. Mas era bermuda. E na minha igreja, isso era uma Assembleia de Deus, daquela bem. Então, você vestir uma bermuda para ir à igreja não era uma coisa muito bacana. Eu sempre odiei essa ideia. Mas eu tinha só bermuda. Tava de skate, aquela coisa toda. Aí quando eu voltei para Cristo ali mesmo, de verdade, eu tinha uma calçazinha, uma calça jeans. E era todo culto. Uma vez eu fui para a igreja, eu tinha tido uma festividade, eu peguei uma calça do meu irmão, mas é casado já, peguei a calça dele emprestada. E a minha cunhada, mulher rapimenta, aquela mulher. Ela chegou para mim no final do culto, aí disse assim: terminou o culto para tirar a calça do meu marido? Ô vergonha. Ô vergonha. Eu fui para cá tão arrasado. No outro dia tinha ciclo de oração. Eu disse: amanhã eu vou para o ciclo de oração com a minha calça velha suada e vou orar a Deus sobre isso. E fui o caminho todinho. Deus, eu não vou apresentar outra coisa. Hoje eu quero apresentar ao Senhor. É a situação que eu estou fazendo, que eu quero ir para a igreja e eu estou sem calça. Só com uma. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pasmo. Cheguei no último banco, dobrei o joelho. Quando eu dobrei, foi assim: rasgou os dois joelhos. Se fosse aquele camarada do final de ano que eu conheci, aquele camarada tinha saído ali na hora, tinha puxado o resto, pergunta mesmo e saiu. Eu fiquei lá, irmãos. Isso só pode ser o Senhor provando a minha fé. Só pode ser. Não pode ser outra coisa. Então, se é o Senhor provando a minha fé, é porque o Senhor está fazendo alguma coisa. E eu chorei ali: Deus, não quero outra roupa. E foi incrível. Porque tem uma pessoa pregando, uma pessoa estava pregando, e a pessoa estava falando exatamente sobre isso. Sobre como Deus cuida de nós. Aí o irmão, na hora da pregação, falando como Deus cuida de nós, ele disse: irmãos, Deus é capaz de visitar o seu guarda-roupa. Eu lá no meu canto: Deus, não visite o meu Deus. E a calça que tinha lá está aqui. E foi tão incrível, como passado alguns dias, vários irmãos chegavam para mim e diziam: Luiz Carlos, você está no trabalho de oração, lá do ciclo de oração de jovens, eu comprei um negócio para você. Aí me dava uma calça de presente. Ninguém tinha visto, porque eu esperei todos os irmãos da igreja sair para eu poder se levantar de joelho. Eu fiquei de joelho até o final do culto. A pessoa me dava uma calça de presente, me dava outra roupa de presente, outra roupa de presente. A gente estava passando uma cidade tão brava em Maceió. Então, assim, irmãos, não se deixar ser controlado
por essa necessidade, é o que Cristo está querendo nos ensinar. Não se deixe ser controlado pelos anseios, pelos cuidados. Porque os cuidados, quanto a coisas até legítimas, podem controlar o seu coração, controlar você. Já viu um indivíduo tão ansioso por algo, que quando se frustra, ele perde o prazer de buscar a Deus? Perde o prazer de estar na casa do Senhor? Perde o prazer de estar lendo a palavra, de orar? É isso. É porque o indivíduo foi controlado. Ou o indivíduo, no afã de conseguir mais renda, ele se sente tentado a roubar. É isso. É os anseios que vão começando a dominar o indivíduo até que controle o seu coração. Terceira e última lição. O que controla o seu coração controlará o seu comportamento. Ninguém pode servir a dois senhores. Veja o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, ou Deus e a mamão. Veja bem que Cristo não está criticando o ter dinheiro. Sequer Ele está criticando o ter riqueza. Ele não está criticando isso. Ele está criticando o ser servo da riqueza. O ser dominado pelo prazer na riqueza. Pelo prazer nos bens. É isso. O problema está na inversão. O dinheiro é algo muito bom para ter aos nossos pés, mas algo terrível para ter sobre os nossos lombos, nos dominando. É algo muito bom para estar debaixo do nosso cabresto, do nosso serviço, para que o usemos para o nosso bem, para o bem dos próximos, para o bem do próximo e para o bem do reino de Deus. Mas é algo terrível para nos dominar. Vede alguém que tem muitas riquezas e é dominado por ela. Alguém chegou para um dos homens mais ricos do mundo e perguntou a ele: o que alguém precisa ter para se sentir de fato rico? Aí ele disse assim: sempre eu sentava a mais, meu querido. Sempre eu sentava a mais. Ora, mas esse indivíduo é um dos mais ricos do mundo. Mas ele ainda dizia: eu ainda preciso de um centavo a mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. É terrível ser dominado por isso. Ser controlado. Quando esse tesouro vira um ídolo. E aí está o problema. Veja, Cristo está falando de coisas legítimas. Tanto é que lá para o verso 32, ele diz: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais delas. Deus sabe do que você precisa. Ele está falando de coisas legítimas. O problema está na inversão. O problema está quando isso que é legítimo ganha proeminência em nosso coração. Quando isso que é legítimo, nós damos tal atenção a isso que somos capazes de erigir um altar para isso. Meus queridos irmãos, a idolatria não está muito distante. Não está. Ela sempre está perto de onde existe um coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitos cristãos, hoje em dia, são capazes de pegar os seus ídolos e ir a Deus e dizer: está aqui o meu ídolo, abençoe-o. Esse é o problema. Umas aplicações finais. Umas questões. Temos um espírito terrenal ou celestial? Onde está o nosso espírito? Ele está ansioso na busca de mais bens, nós só pensamos nas coisas daqui. Paulo falou em Colossenses: se pois ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, à destra do trono de Deus. Você tem um espírito terrenal ou celestial? Porque só existe dois lugares onde se acumula tesouro. Só dois. Na terra e no céu. Então, como você tem investido? O que você tem feito com esses tesouros? Você tem usado eles para a glória de Deus? Você tem buscado neles meios sobre os quais Cristo será engrandecido em sua vida? Ou isso tem absorvido você?
A preocupação quanto aos cuidados terrenos é legítima. O que torna pecaminosa é quando a mesma nos leva a não confiar em Deus. Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 4, ele fala de nós não andarmos ansiosos quanto à nossa vida. Não andarmos ansiosos. Mas ele diz para nós fazermos de toda ansiedade um motivo de oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, sede contudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, conhecido diante de Deus as vossas necessidades. Então, como é que eu venço a ansiedade pelas coisas dessa vida? Como é que eu venço? É eu fazendo de cada ansiedade um motivo de oração. Os motivos de ansiedade são muitos, pois os motivos de oração são muitos também. Você vai minando a preocupação doentia com oração. Vai regando a sua alma. Tão logo ela se preocupa com algo, apresente a Deus em seu santo altar. Ó Deus, isso tem tomado minha preocupação, isso tem me feito se preocupar. Apresente a Deus. Faça de todo motivo de ansiedade um motivo de oração. Ansiedade quanto aos cuidados dessa vida, a ansiedade que domina, nada acrescentará. O próprio Cristo disse: qual de vós podeis acrescentar um côvado da vossa existência com todos os vossos cuidados? Você já notou como a ansiedade é incapaz de fazer você construir algo produtivo? A pessoa se preocupa de tal forma que vai passando os dias, vai passando as semanas, vai passando os meses. Ele está dominado pelas preocupações, pela ansiedade, mas ele mesmo não consegue avançar em sua vida, porque a ansiedade, a preocupação tem o poder de minar todas as suas respostas. Faça de todo motivo de ansiedade um motivo de oração. Porque a ansiedade por si só nada acrescentará à sua vida. Nosso foco indicará onde está o nosso Deus. Onde está o seu Deus? Ao invés de onde está o seu tesouro? Onde está o seu Deus? Deus está no céu, Deus. Mas Ele está entronizado no seu coração? Ou seu coração está disputando entre Ele e outra coisa? Ou tem havido um conflito interior entre Deus e outro ídolo que você erigiu? Seja a sua atitude nessa noite como a atitude de Gideão. Então, logo foi chamado por Deus, a primeira coisa que fez foi pegar a marreta e derrubar os ídolos. Derrube esse ídolo nessa noite. Diz: até hoje, Senhor, até hoje eu disputava a tua atenção com esses cuidados. Até hoje, Senhor, eu disputava viver para a tua glória, andar em santidade com essas preocupações, com esses anseios. Que você possa subjugar todos os anseios, todo o seu tesouro, tudo no altar de Deus. E que todas essas preocupações legítimas te levem a ansiar por desfrutar desses anseios, de alcançar isso ou aquilo para a glória de Deus. Que Cristo seja entronizado e engrandecido em sua vida. Quer seja na vida, quer seja na morte, mas que Ele seja engrandecido. Amém, meus queridos? Não onde está o seu tesouro? Vamos finalizar perguntando: onde está Deus? Onde está Deus? Como Eliseu, quando pegou a capa de Elias e se viu diante de uma adversidade, um rio à sua frente, e ele tinha que atravessá-lo. Onde está o Deus de Elias? Colocou a capa e trouxe a água. Talvez essa não seja a pergunta para ser feita, mas onde estão os Elias de Deus? Onde estão os homens e mulheres de Deus que não recuarão, que não virarão as costas, que não irão permitir que os anseios dessa vida dominem os seus corações, mas que viverão para a glória de Deus? Que seja eu e você, esse homem, essa mulher de Deus, que entroniza Deus em seus corações. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.